programa será gravado no espaço Marcon Decor. Aqui você encontra móveis de decoração e de qualidade para deixar a sua casa muito mais aconchegante. Antes de conferir o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para nos ajudarem. E deixe seu like. Já deixa aqui nos comentários quem que você quer que a gente entreviste e também se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Então siga agora com os nossos apoiadores. E aí galera, beleza? Aqui é o Thales da Bronco. Oi, eu sou a Pamela. Bom, pra quem não conhece a nossa loja, nós trabalhamos com masculino, feminino e infantil. Nossas principais marcas no feminino é Sommer, Forum, Triton e Levi's. No masculino são Lacoste, Forum, Levi's, Diamond e LRG. Bom, venham conferir as novidades de inverno que tá chegando muita coisa legal. Isso aí galera, cola aí na Bronco. Depois sai os erros de gravação também? Sim! Bem-vindas ao programa Mais Elas. Hoje temos uma entrevistada... carro. Agora que saiu a frase! Não. Daqui a pouco passa uma moto. Bem-vindas ao programa Mais Elas. Hoje com uma convidada muito especial, a Nadine, que é designer gráfica há mais de 10 anos e encontrou no cosplay um escape, né, Nadine? Isso mesmo. Pro dia a dia, para auxiliar na autoestima, algo interessante, um hobby que se tornou quase uma profissão, É né, verdade, Nadine? exatamente isso mesmo. Conta um pouquinho pra nós, então, sobre a tua trajetória dentro do cosplay. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nadi e eu sou, como a Tamara falou, designer e cosplayer. Na realidade, eu comecei com o cosplay quando eu terminei a faculdade, em 2013 eu me formei. E em 2014 eu comecei então a fazer o meu primeiro cosplay. Na época eu tinha uma colega de faculdade que era cosplayer e foi aí que eu descobri o que era esse tal desse cosplay. E eu achava maravilhoso o que ela fazia, assim. Mas na época da faculdade eu não tinha tempo, porque me dedicava só pra faculdade, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu senti necessidade de ter alguma coisa para me apegar de novo, porque como os estudos tinham terminado, então eu me senti muito livre, assim, eu não tinha mais algo para me apegar. Então, com o incentivo dela, eu resolvi fazer o meu primeiro cosplay, que foi da Daenerys, uma personagem da série Game of Thrones, foi o meu primeiro cosplay. E foi muito incrível, assim, porque o primeiro cosplay eu fiz quase tudo sozinha, assim. Comprei tecido, tentei costurar, foi uma loucura, assim. Olhando as fotos, ele tá, ó, lindíssimo, mas tem umas coisinhas ali. Então eu consegui com uma amiga que ela costurasse pra mim, graças a Deus ela me salvou. Então o vestido ficou lindo, assim, mas os acessórios tem uma coisinha que podia melhorar ali. Mas foi o início de tudo, assim, e foi nesse primeiro cosplay que eu percebi o quanto eu gostava de criar acessórios para os meus próprios cosplays, porque nesse primeiro cosplay eu fiz exatamente todos os acessórios. Pintei o tecido da roupa, fiz o máximo que eu conseguia fazer para tentar descobrir qual era a coisa que eu mais gostava, assim. E, nossa, o cosplay na minha vida, ele só veio para acrescentar, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que teve uma autoestima muito elevada, assim, sempre foi mais ou menos, sabe? Então, quando eu terminei a faculdade, eu me vi numa posição, assim, muito estranha com o meu corpo. Eu tinha engordado um pouquinho, depois eu emagreci, eu engordei de novo.
e eu não tava me encontrando mais. E o cosplay veio assim só pra me trazer coisas boas. Eu conheci gente maravilhosa, ele me trouxe autoestima, me trouxe vontade de criar coisas, de pesquisar novas coisas, sabe? Então, assim, hoje, depois de todo esse tempo, eu acho que eu não me vejo mais não fazendo cosplay, sabe? Acho que não existe mais essa possibilidade. Então, esse interesse mesmo veio ali no final da tua faculdade. No final da faculdade. E como é que tu se inspira pra escolher personagens? Ou é meio aleatório, isso já tem pré-definido? Não, geralmente eu escolho personagens que eu gosto, de séries que eu gosto, de filmes que eu gosto, de animações. Já aconteceu de eu fazer cosplay de personagens que os meus seguidores pediram muito, então eu cedi e fiz. Mas isso raramente acontece, assim, eu gosto de fazer personagens que eu me identifico de alguma forma, que eu gosto muito, que eu pesquiso muito sobre, personagens que eu sou fã, sabe, que eu gosto de ler, gosto de assistir. Então, geralmente, são personagens que eu escolho, assim, por coisas que eu gosto mesmo. Então, tem algum que tu se identifica mais? Sempre tem, sempre. Qual que é o teu favorito? Então, de favorita é bem difícil de falar, porque, né, parece que a gente tá puxando o braço para um lado, assim. Mas no quesito princesas, sem dúvida, a Branca de Neve é o meu cosplay favorito, assim, foi o mais trabalhoso, o que demorou mais pra fazer. E é o que, assim, quando eu visto, brilha o olho, sabe? Eu digo, meu Deus, sou a Branca de Neve hoje. Mas, tirando a parte de princesas, assim, eu acho que um dos cosplays que é o meu favorito, acho que não tanto pelo personagem em si, mas por tudo o que eu tive que superar pra conseguir fazer, sabe? Que é a Noiva Cadáver. Uau. Eu acho que foi, assim, ele tá no meu top, assim, de favoritos, porque eu fiquei 3 anos pra tentar fazer ele, desde que eu comecei até terminar, porque eu precisei aprender muita coisa pra conseguir fazer, principalmente porque ela tem a pele azul, né? Então eu precisei estudar técnicas de maquiagem pra conseguir chegar na cor aproximada, pra fazer aquela maquiagem durar durante o dia inteiro pras fotos. Então, assim, ela acabou ficando no meu favorito pela superação que eu mesma tive que ter pra conseguir finalizar o projeto. Sabe? Até porque envolve muita coisa, né? Às vezes as pessoas acham que é simplesmente colocar uma fantasia, ou às vezes talvez até se maquiar em algum lugar. Exato. E não, tu faz todo o processo. Exato. Né? E é isso que até foi interessante tu falar sobre isso, porque muita gente confunde cosplay com usar uma fantasia. E não é a mesma coisa. Se fantasiar é uma coisa, fazer cosplay é outra. Claro que, olhando assim, é praticamente a mesma coisa, mas envolve muita coisa por trás. Por exemplo, se eu for numa loja e comprar uma fantasia da Branca de Neve, ela não vai ser nem parecida com o que eu fiz. Porque a gente tenta fazer o mais parecido possível do personagem que a gente escolheu. E ele tem o amor por trás, porque tu não foi lá e comprou algo pronto e vestiu. Sim. É a gente que faz todos os detalhes, acompanha tudo. Por exemplo, algumas perucas que eu utilizo, quando eu comprei, elas não tinha pronta para a personagem que eu queria. Então, às vezes eu compro 2, 3 perucas para fazer uma. Nossa! Sabe? Então, eu estilizo as minhas perucas. Então, tem todo esse carinho por trás. Que é diferente de eu ir numa loja, alugar uma fantasia e vestir para uma festa, do que, por exemplo, eu fazer o meu cosplay e ir numa festa ou ir num evento, né? Tem toda uma coisa diferente, né? Então é tu que monta toda a roupa, os acessórios? Sim, geralmente eu faço um checklist, assim, por exemplo, eu decidi que eu vou fazer cosplay de tal personagem. Então eu sempre faço um checklist de tudo que eu vou precisar. Peruca, lente de contato, maquiagem, acessório, sapato, tudo. E aí eu vou riscando, por exemplo, as coisas que eu compro pronto, as coisas que eu preciso que uma costureira faça pra mim e as coisas que eu mesma vou fazer. Então, por isso que é diferente, porque é todo um projeto na realidade, né? Então, às vezes demora, por exemplo, eu tenho o da Noiva Cadáver, eu demorei 3 anos desde quando eu comecei a fazer até eu terminar. O Pinhead, que é um personagem de terror do filme Hellraiser, eu demorei 2 anos e meio desde que eu comecei até que eu terminei de fazer, porque ele é um personagem careca, então eu precisei usar touca de látex, fazer toda a maquiagem, então é sempre uma pesquisa por trás. Nossa. E teste, né? Muito teste, às vezes as coisas dão errado, não funcionam. Bem normal. Mas eu sempre acho legal, eu sempre guardo as fotos que eu faço
Pra depois comparar, sabe? Poxa, olha só a primeira coisa que eu fiz, nossa, que ruim. Olha agora que bom que ficou. Então é sempre uma evolução, né? Se a gente não testar e não errar, não vai saber como é que faz pra dar certo. Isso é verdade. E eu vejo que tu faz já uns videozinhos, né? Que nem, acho que foi da Branca de Neve, que faz um caminho, né? Ou Alice no País das Maravilhas. Sim, Então, além de estudar tudo que eles utilizam, tu estuda a maneira que eles se comportam. Exatamente. Né? O Isso. sentimento por trás, né, daquela fantasia. Nossa, daquele momento. exatamente. E isso é bem importante porque no meu caso, eu uso o cosplay também como uma segunda fonte de renda. Ele também é o meu trabalho. Então, agora em épocas de pandemia não, mas na época em que a gente podia ter eventos, então geralmente eu vou nas festas infantis, vestida dos personagens que as crianças mais gostam. E elas amam. Exatamente. Então eu preciso estudar qual é o trejeito do personagem, como que ele se porta, como ele fala, como é que ele se movimenta, porque isso faz com que a criança realmente acredite que eu sou a personagem. Sim. Então agora, como a gente não tá podendo ter festa, então eu faço vídeo chamada com as crianças. Ai, que E legal. elas percebem pelo telefone se é ou não é a princesa delas. Então sempre quando eu vou fazer um personagem, tanto para fotos quanto para eventos, sempre tem que ter um estudo, porque quanto mais parecido eu conseguir representar aquele personagem, mais as pessoas vão acreditar que realmente é. Deve ser um trabalho bem desgastante, assim, até porque tem que ter muito estudo pra ver o comportamento, estudar a fala. Por isso que é importante, a pergunta que tu me fez antes, de eu escolher um personagem que eu goste. Porque se eu já gosto do personagem, eu já sei muito sobre ele. Então, acaba deixando essa parte mais fácil, né? Porque se eu, por exemplo, vou escolher um personagem que eu não sei de onde ele veio, então eu preciso ter toda aquela pesquisa. E daí acaba não tendo aquele temperinho de amor no final, sabe? Então, se é um personagem que eu gosto muito, eu já sei muito sobre ele, então essa parte fica até mais fácil. A gente viu que tu trouxe, né, umas coisinhas que Sim, a gente pediu. sim. Se tu puder mostrar, contar se foi tu que fez, como é que tu se inspira pra criar essas coisas. Então, essa aqui é uma peruca. Ai, que Todas elas lindo, são de fio meu sintético, nenhuma é fio natural. E essa aqui eu comprei pra fazer a Mera do Aquaman. E ela é uma peruca lindíssima. Nossa, olha o tamanho. É, Ah, tu vai deixar eu pegar. claro, com certeza. Ela é linda, é uma das maiores perucas que eu tenho. Ela é maravilhosa. E não pesa isso? Pesa bastante. Essa ainda não é a mais pesada. Eu acho que a peruca mais pesada que eu tenho é a da Jasmine, que é a mais pesada. Que são 4 perucas em uma. Maravilhosa. Então acaba ficando mais pesada. Essa, no caso, é um fio mais leve, né? Então essa até não é tão pesada. Mas é pesada, gente. É. Pra ficar, tipo, numa festa infantil que às vezes demora 2, 3 horas. Geralmente no final da festa eu sempre saio com dor de cabeça, assim, de segurar aqui, sabe? Dói, assim, mas faz parte, né? Então aqui tem a cauda da Ariel, cauda de sereia. E essa foi você que fez também. Sim, também. A gente já vai sentir as texturas, É, né? ela tem Olha textura. As só. texturas foram feitas à mão também. Ai, foi tudo tu que colou. Ela com tem cola uns 3D. brilhozinhos. É. Acho que dá pra ver. Nossa, ficou muito linda. Tem aqui, eu trouxe o braço da noiva cadáver, que é um braço de ossos, ó, todo articulado. E tu que fez ele? Também, também foi. Nossa, Parafuso. Tem parafuso que vai fazer a Não dobra. vou contar. Que show. Mas é muito real, né? É muito real mesmo. Exato, então a gente tira a medida, por exemplo, ela é uma personagem que tem um braço de ossos e um de carne. Então eu tiro a medida do meu braço para poder fazer proporcional ao outro que vai ficar, né? Nossa, tem que ter muita criatividade, né? Pra poder criar essas coisas, saber como que vai ficar bom, porque às vezes a gente tem a ideia, mas até chegar no que a gente quer mesmo, de fato, Exato. demora. Sim, né? por A gente isso que faz tem que no ter os fogão. testes, né? Por exemplo, para fazer esse braço, acho que eu fiz uns 3 até conseguir ficar certinho, sabe? Então tem que ter os testes. Às vezes vai dar errado, quase sempre dá errado, mas é errando que a gente depois descobre. Então a próxima vez que eu for fazer, eu já sei o material que funciona, o material que não funciona. Então é assim que a gente aprende, né, Noite? Nossa, muito lindo isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, essa aqui é a touca da Malévola, ó. Ai, adoro. Essa aqui, ela é de plástico.
Daí essa não foi tu que fez? Não, essa não. Daí essa eu comprei pronta. Sabe que uma vez eu quis me fantasiar de Malévola e eu peguei umas fitas, acho que é fita isolante, preta. E aí eu peguei uns negócios de isopor e não dava certo. Aí eu peguei papel e comecei a fazer e gruda fita e gruda. Quase saiu, mas gente. E esse, por exemplo, ele é bem desconfortável de usar, dói a cabeça assim de usar bastante tempo, sabe? Ficou linda. Na próxima gravação a gente Na próxima. o estilo do cabelo. Ficou perfeito. E aqui, por último, eu trouxe um pedaço da armadura da Mulher Maravilha do novo filme. Nossa! Que é um cosplay em andamento, não tá pronto ainda. E essa aqui é a armadura que novidade, vai... Essa é a armadura que vai em cima. Embaixo ela tem um macacão inteiro, né? E essa é a parte da armadura que fica em cima. Nossa, vai ficar espetacular. Muito lindo. Essa é bem pesada também. E bem, parece realista, né? Parece uma armadura mesmo. Meu Deus, amei isso. Queremos ver o resultado depois. Assim, espero que esse ano eu consiga terminar. Vai sim. E tu disse que essa é a tua segunda fonte de renda, né? Com o que mais tu trabalha? Eu sou designer formada há 10 anos, mais ou menos, que eu trabalho na área. E é o meu emprego principal, né? É a minha formação, eu amo o meu trabalho e é legal porque às vezes eu consigo conciliar, sabe? Então eu consigo fazer as edições das minhas próprias coisas, né? Porque como eu trabalho na área, então eu consigo ligar os dois. E, nossa, eu nunca pensei em ter outra profissão além do design. Quando eu comecei a faculdade, sempre foi a minha primeira opção. E eu amo, assim, amo trabalhar com isso. E é legal porque eu consegui juntar as duas coisas, né? Então, está tudo ótimo, assim. Até a gente já segue a Nádia um pouco no Instagram e a gente vê, nossa, o quanto ela tem criatividade para montar as coisas. Principalmente para festas infantis, né? Sempre tem muita novidade lá. É verdade. E tu tens um canal do YouTube também, né? Sim, tem um canal. Então, lá no YouTube, eu compartilho geralmente o passo a passo de como eu faço as coisas dos meus cosplays. Compartilho um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores dos ensaios fotográficos, que o pessoal adora ver como é que funciona. Então, lá no YouTube tem um pouquinho de tudo, assim. Eu também gosto de ler muito, né? Então, lá eu costumo botar os livros que eu estou lendo, que geralmente é dos livros que saem os meus cosplays. Então, tá tudo interligadinho, assim. E lá tem um pouquinho de tudo. É dali que vem as tuas inspirações, então, dos livros. Exatamente, a maioria deles. Quais são os melhores cosplay? Achei que era alguém que ela... daí é cosplayer. Cosplayer. Tá. Daí é cosplayer. Daí sim, daí é a pessoa. Isso eu tinha dúvida de fazer nas perguntas, É. a hora que eu tava fazendo ali algumas, que eu não tinha certeza como colocar. E eu vi Isso. que em alguns lugares fala cosplayer. Isso, cosplay é o fazer a coisa, como tipo medicina. Tá, eu vou E fazer essa cosplayer pergunta é aqui. tipo médico. Então cosplayer é quem faz e cosplay é o ato de fazer. Não sei se ele vai conseguir aproveitar essa pergunta. Porque, é uma coisa que a gente não sabe muito bem mesmo. Sim, não fazia nem ideia que tinha diferença. Volta, Frida. Nadine, existe algum tipo de preconceito dentro do cosplay? Sim, tem bastante. E é até interessante falar sobre isso porque existe o preconceito das pessoas que não sabem o que é o cosplay e dos próprios cosplayers no meio, assim, sabe? Então, é complicado. Por exemplo, eu, depois de 7 anos no ramo, eu já aprendi a lidar com a situação, assim. De início eu recebia muitos comentários de outras pessoas. Vai trabalhar, olha o que tu tá fazendo, isso é coisa de criança. E o ser coisa de criança é uma coisa que as pessoas falam muito, assim. Tá se vestindo disso, vai trabalhar, olha, isso é coisa de fazer. Vai gastar dinheiro com outra coisa. Sem saber que é uma fonte de renda. Exato, eu sempre, de início eu gostava de responder as pessoas, assim. Agora eu já finjo que eu não vi o comentário e passou, sabe? Eu já aprendi a lidar com isso. Mas o que me incomoda mais é o preconceito dentro da própria classe dos cosplayers, sabe? Porque às vezes tem aquela história assim de, aquela cosplayer faz fotos mais sensuais, então a gente vai boicotar ela, sabe? Existe disso.
Ou existe, por exemplo, cosplayers que são muito grandes e que eles já têm, obviamente, uma condição financeira melhor para fazer projetos melhores. Então também tem o boicote com eles. E se eles estão num concurso, então não vamos votar nele porque ele não precisa ganhar esse concurso, sabe? Tem um pouco disso também. Mas eu acho que é normal, acho que acontece em todos os lugares, né? Mas eu lido bem com a situação. De início eu ficava mais chateada, principalmente quando era um comentário sobre o meu corpo, por exemplo. Às vezes eu ia fazer por exemplo, quando eu fiz o meu ensaio de Mera, então eu recebi muitos comentários, nossa, mas ela, posso falar coisas assim? Posso, tá? Então o pessoal falava assim, nossa, mas ela não tem peito pra fazer a Mera. Mas, gente, é o meu corpo, ele é assim, eu sou assim, e a minha Mera vai ser assim, sabe? Então, de início, isso me incomodava muito, assim. Só que, como eu falei antes, o cosplay me ensinou a ter muita autoestima. Porque eu costumo me sentir muito linda quando eu estou vestida de um personagem, seja ele qual for. Sim. Então, isso me ajuda muito, assim. Hoje, quando as pessoas comentam alguma coisa, por exemplo, quando eu fiz a Bela Camponesa ano passado, então eu tava um pouquinho acima do peso, mas não era algo que tava me incomodando, eu estava muito bem com isso, mas incomodou as outras pessoas. Então eu tive que receber comentários falando do meu corpo nas minhas fotos. E isso é inadmissível, assim. Então eu sempre costumo falar para as pessoas que o cosplay a gente faz por diversão, a gente faz porque gosta de fazer. Então, obviamente, eu nunca vou ser 100% igual a um personagem que eu vou fazer. Porque eu sou eu, a atriz que faz o personagem é outra pessoa. Então, a gente tenta fazer o mais parecido possível. Mas o interessante do cosplay é que a minha Mera, por exemplo, vai ser diferente da Mera da outra cosplayer. Porque eu tenho um corpo, ela tem outro corpo. E é isso que é legal, a diversidade dentro do meio cosplay, de que cada um possa fazer os mesmos personagens, mas de formas diferentes, né? Que deve ser muito valorizado. Com certeza, porque eu acho que corpos são corpos e isso não define ninguém. Então, isso me incomodava no início, assim, era um hates que eu ganhava que doía no fundo, assim, sabe? Hoje eu já não ligo mais pra isso. Na época eu até apagava esse tipo de comentário, hoje eu não apago mais. Inclusive eu deixo lá pra quem quiser ver, olha e é isso, sabe? Não me incomodo mais. Mas eu tive que aprender a lidar com isso, sabe? Então eu acho que sempre tem os dois lados da coisa, assim. Sempre vai ter o hater, ele sempre vai aparecer lá. Mas eu costumo dizer que o hater é uma pessoa que gosta do que tu faz e não quer admitir. Então ele tem que estar lá pra dar uma espetadinha, né? Então eu sempre costumo pensar que o hater, ele é uma pessoa que gosta do meu trabalho e não tem coragem de dizer. Então eu sempre deixo o comentário dele lá e não importa o que ele fala. Isso aí. E quem que mais te apoiou nesses momentos assim que talvez tu ficou mais abalada? Eu acho que foi o meu namorado e a minha mãe, assim, sabe? A minha mãe, ela se dói muito. Mãe é mãe, né? Sim. Então, ela se dói muito por mim, assim. Às vezes, ela vê um comentário que não tá legal, ou ela vê que eu fiquei chateada por alguma coisa, ela fica toda doída, assim. Mas eles me apoiam muito, a minha família me apoia muito. Geralmente é a minha mãe e o meu namorado que vão comigo para os ensaios junto com a fotógrafa. Então, quando eu vou para o ensaio, é uma bagagem de coisas que eu tenho que levar junto. E daí eles carregam. E daí é meu namorado que filma as coisas pro meu canal no YouTube quando eu faço as coisas de fotos. Daí, às vezes, eu preciso, sei lá, fazer um negócio para um cenário. Meu pai faz para mim. Então, assim, eles me ajudam muito, sabe? A família toda se envolve de alguma forma. Todo mundo. E de início, meu pai achava muito estranho, assim, ele não entendia direito o que estava acontecendo ali, sabe? Mas hoje ele já se engaja 100%. Eu falo pra ele, pai, preciso de um negócio assim, 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 dá pra fazer? Dá, eu faço, sabe? Então, eu junto a família toda, assim, pra ajudar no projeto. Então, eles são 100% os meus apoiadores. Ai, muito bom isso, né? Ter o apoio da família, principalmente, né? Então, daí tu edita também os teus vídeos? Você mesmo faz também. tudo? Eu também edito os meus vídeos, edito as minhas fotos. Faço um pouquinho de tudo, assim. Claro, quando eu faço um ensaio profissional, faço com a fotógrafa. Então, essa parte fica com ela. Mas a gravação dos vídeos, a edição de vídeos, principalmente para minhas redes sociais, geralmente sou eu que faço. Parabéns. Obrigada. É espetacular. Obrigada. Profissional. Nadine, como profissionalizar o cosplay, né? Tu falou que pode ser uma fonte de renda também. Que dicas que tu pode dar para as meninas? Então isso é bem legal. Na realidade, dentro do cosplay,
tem várias formas de fazer virar uma renda, assim, tudo depende das coisas que a gente gosta de fazer. Tem muita gente, por exemplo, que vende fotos dos ensaios em sites, isso também é bem legal. Ou vende diretamente, por exemplo, o seguidor vai lá e pede, queria essa foto, tu me vende, então a gente envia as fotos digitais. Por exemplo, eu gosto de fazer presença em eventos, então funciona dessa forma. Ou, por exemplo, publicidade pelas redes sociais funciona também. Então é o que eu mais gosto de fazer, porque eu gosto de, por exemplo, juntar os meus personagens numa publicidade para uma loja, fica bem divertido, as pessoas adoram. Então tem várias formas, assim, por exemplo, tem cosplayers que são muito bons em fazer armaduras, por exemplo. Então eles vendem cursos ensinando os outros cosplayers a fazerem aquelas armaduras. Por exemplo, quem costura, que é o que a gente chama de cosmaker, que é eles que fazem cosplays para outras pessoas. Então eles são cosplays que viraram cosmakers e eles fazem cosplays por encomenda para outras pessoas e eles profissionalizaram dessa forma. Tem, por exemplo, cosplayers que fazem lives mostrando para as pessoas como é que monta um cosplay, também eles veem esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu faço os meus acessórios, então geralmente eu preciso fazer moldes, por exemplo, para fazer uma coroa, para fazer um cinto. Então eu sei que outros cosplays podem querer fazer esse objeto e eles não sabem como. Então eu faço os moldes e vendo os moldes que eu mesmo crio também, é uma forma. Então tem várias coisas dentro do universo cosplay que tu pode, né, profissionalizar. Até tem gente o cursinho, acho que de maquiagem, né? Exato, tem também. Tem gente que dá palestras, por exemplo, esses cosplayers mais famosos, mais renomados, que já ganharam premiações. Então, geralmente, eles dão palestras explicando como é que eles fizeram para conseguir ganhar o concurso, esse tipo de coisa. Então, tem várias formas de poder profissionalizar dentro do meio do cosplay. Vários nichos para as pessoas poderem explorar. Exatamente, isso. Tudo depende de coisas que tu gosta de fazer, né? Tem muita gente que gosta de fazer ensaios temáticos para vender, né? E isso é muito legal, porque é bem criativo, assim. Então, depende do que tu gosta dentro do cosplay, né? Então, é sempre mais legal tu descobrir as coisas dentro do cosplay que tu gosta de fazer. E aí tu pode ter uma noção do que dentro dessas coisas que tu gosta de fazer, tu pode usar para profissionalizar. Eu cheguei a ver no teu Instagram que vocês têm eventos como cosplays, não sei se são campeonatos, alguma coisa assim? Sim, geralmente tem os... saudade de eventos, inclusive. Que a gente é convidado para ir, por exemplo, o último evento que eu fui ano passado, faz tempo, né? Fui dar uma palestra sobre como eu comecei a fazer cosplay. Então é legal, né? E a gente se reúne, então tem vários outros cosplays, a gente troca experiências. E é um lugar legal onde os nossos seguidores podem vir falar com a gente. Então eles veem a gente, porque quase sempre eles veem a gente pelas redes sociais, né? Então nesses eventos é uma chance que eles têm de chegar perto da gente trocar ideia. E é muito legal, sabe? É uma troca assim bem bacana. E aí geralmente nesses eventos tem os concursos, né? Então o concurso Master hoje é o Master Cosplay World, que é um concurso que geralmente acontece no Japão, que é onde surgiu o cosplay, né? Então cada país faz as suas etapas de regional, né? E daí aqui do Brasil sai um que vai pro Japão, junto com um outro cosplay de outros países. E lá eles fazem daí o concurso final, assim, é bem bacana, é bem legal. E assim, só reúne os tops, assim, eles fazem um trabalho sensacional, é muito legal. Deve ser um evento bem grande. Nossa, é um evento enorme, assim, são eventos, na realidade é um ano todo até chegar lá, sabe? Até que acontecem as regionais em todos os países. E é muito legal, porque daí, além deles estarem lá, não é só um desfile para te mostrar o teu cosplay, eles precisam representar. Então, geralmente, o cosplay, ele escolhe, sei lá, a cena de um filme daquele cosplay, então ele representa aquela cena na frente dos jurados, é bem legal. Envolve toda uma parafernália de coisas. Assim, uma interpretação. Sim. Tem muito estudo, nossa, bastante. Tu tá falando, a CCXP é lá também que acontece geralmente a final do World Masters Brasil é lá. Então, por exemplo, os cosplays que saíram aqui do Sul, Santa Catarina, Paraná, não sei o que, se reúne lá. E lá sai o vencedor, né? Daí esse vencedor, geralmente, ele vai daí depois pra competição dos outros todos os estados pra sair um que vai pra fora, né?
A CCXP hoje é o maior evento que a gente tem aqui no Brasil, né? Na realidade, de Comic Con é a maior do mundo já, a Comic Con aqui do Brasil. Que uma vez era de San Diego, a de San Diego era a maior, né? Hoje a Comic Con do Brasil abraçou San Diego, assim, é a maior do mundo. A maior convenção geek do mundo é a que a gente tem aqui no Brasil. Me diz uma coisa, eu não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Claro. Mas os cosplay seria de personagens só de filmes ou também de videogames? Também de tudo. Tem gente que faz personagem de novela, por exemplo, ou personagem de livro é legal. Tem cosplay, por exemplo, que lê um livro. Não existe filme daquele livro. Então ele vai representar o cosplay que está no livro da imaginação dele. Sabe? Porque ele não tem algo para se guiar, só o que o autor escreveu. Então é bem legal. A imaginação tem que fluir nesse momento. E a gente tem uma coisa bem legal dentro do cosplay, que são etapas, assim, são categorias. Então tem o crossover, que é bem legal, que é quando a gente junta dois personagens que tenham alguma coisa a ver ou não. Então, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, a Mera e a Ariel. Ambas são personagens ruivas, que são da água. E eu posso juntar e fazer um novo personagem. É bem legal, é um negócio bem criativo, assim. Teve uma época, na época que tinha Game of Thrones, que tinha o Jon Snow. Então o pessoal fazia crossover com a Branca de Neve, que é a Snow White, né? Então eles faziam uma roupa de Branca de Neve com a capa do Jon Snow. E ambos têm o cabelo encaixado, né? Sim. Então ficava bem divertido, assim. Então são coisas dentro do cosplay que a gente faz pra se divertir, né? Tem a história, por exemplo, de tu fazer um personagem que é mulher e tu fazer uma versão dele masculina e vice-versa, também é bem divertido. Geralmente tem muitos cosplayers, homens que fazem versão assim das princesas, né? Então eles pegam as características principais de cada princesa e transformam ela num príncipe. Também fica bem divertido. Então na realidade o cosplay é diversão, assim, a gente faz para se divertir. Claro que é profissão para muitas pessoas, mas acima de tudo é diversão, né? É tu se divertir fazendo uma coisa que quase todos nós já fizemos quando criança, porque a gente tinha um personagem que gostava muito e se vestia daquele personagem. Então é como se a gente trouxesse algo que a gente gostava de fazer quando criança agora para adulto, né? Então é muito divertido, assim. Então é isso aí, gente. Essa é a Nadine, formada então em designer, né? E cosplayer de coração. Isso aí, exatamente isso. Espero que tenham gostado da nossa entrevista. Qualquer dúvida ou interesse, entrem lá no canal, né? Isso aí. Ou também podem visitar o Instagram dela, também, né? Acho que a gente pode deixar Exato. o Instagram. O Instagram é @nadrec. Tá tudo lá, todas as outras redes sociais estão linkadas lá, então é mais fácil achar o Instagram primeiro para depois achar as outras. Obrigada, Nadine, por ter aceitado, né? Eu que agradeço. Vamos aguardar o resultado da tua Isso, última exatamente. Agora. Obrigada, gente. Obrigada, gurias, pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, gente, vocês que estão assistindo. E acompanhe o canal das meninas aqui, que é maravilhoso. Beijos.